Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje o Conexão ND recebe o consultor e escritor Ricardo Oliveira Neves, diretamente de Berlim. Nosso Conexão ND desta noite está internacional. Vamos falar sobre a nova longevidade e também sobre empreender depois dos 40 anos. Ô Ricardo, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Coisa boa ter você aqui com a gente para falar sobre um assunto tão importante, né? O Brasil é um país já 200, né? Porque a gente, quase metade da nossa população já passou dos 40, então quer dizer, é uma população que merece muita atenção, né? Pois é, Márcia, a gente não se deu conta que o Brasil rapidamente deixou de ser o país dos jovens, como a gente imaginava nos anos 60, 70, para ser o país dos ENTA. Né? Como você disse, quase metade da população, 49%, já está acima de 40%, e acima de 60% você já tem 19%. O que aconteceu foi que, em primeiro lugar, houve um aumento extraordinário da expectativa de vida ao nascer. Ou seja, as pessoas tinham como expectativa de vida ao nascer no começo do século XX 33 anos, veja você. E agora a gente já caminha para os 85, 86. E isso é um fato extraordinário. Na prática, significa que quem nasceu depois dos anos 60 ganhou um bônus de 20 anos de vida a mais. E aí a outra questão importante é que as mulheres também diminuíram o número de filhos de uma forma enorme. Nos anos 60, a mulher brasileira tinha, em média, 6,3 crianças, coisa de estatístico, 0,3 criança, eu não sei como é que é bem isso. Mas isso provocou um encolhimento, digamos assim, da reposição das pessoas, porque hoje em dia as mulheres no Brasil têm 1,8 crianças por mulher, na média. Então, significa que a sociedade como um todo ela vai deixando de ser uma sociedade em que tem uma pirralhada, como sempre acontecia, né, para ter uma coisa mais equilibrada em termos de faixas etárias. E, sobretudo, o que é extraordinário é que nessa nova longevidade, né, o mundo do trabalho deixou de ser o trabalho braçal, o trabalho físico, como era até meados do século XX. Hoje, o trabalho ele é fundamentalmente ligado à capacidade das pessoas pensarem, aprenderem continuamente, ou seja, não é só mais o jovem que aprende, todo mundo tem que, ao longo da sua vida, estar disposto e buscar aonde se qualificar, a aprender. E isso significa, então, que a gente acaba com aquela ideia de que aos 60 anos a vida produtiva acabou, aos 50 e poucos. Ou seja, temos muito tempo pela frente. Tem uma coisa que eu gosto muito, é o seguinte, o símbolo do trabalho até o século XIX era o que foi criado pelos partidos comunistas, que era a foice e o martelo. O trabalho era nas minas, nos campos, nas fazendas, nas fábricas, na estiva. E hoje, talvez, o símbolo do trabalho seja o smartphone, o computador. Daqui a pouco, o símbolo do trabalho vão ser drones. Então, aonde fica o trabalho humano? O trabalho humano vai ser cada vez mais definido como criar, ser capaz de criar, ser capaz de aprender e capaz de buscar solução para os desafios que a gente tem. E, para isso, não tem mais idade. É exatamente assim que pensa a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que está com essa campanha aí bem bacana, até dia 26 de setembro, estimulando o empreendedorismo para quem tem mais de 40, né? Porque é um público que tem conteúdo, tem formação, né? Tem muita história para contar e tem muito para trabalhar ainda, né? Só que, ao mesmo tempo, tem, às vezes, receio, porque acha que não pode começar aos 40, 45, 50. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A CONAMP, a Confederação Nacional de Pequenas Empresas, nessa retomada da economia que está acontecendo agora do mundo pós-vacina, a gente está adentrando um novo mundo, que é o que nós conseguimos responder esse desafio do coronavírus. Ela vai se transformar de uma pandemia em uma endemia, e isso a humanidade já viu outras vezes na sua existência, ao longo dos séculos e milênios de existência. E nesse novo normal, uma das coisas que a CONAMP, a Confederação Nacional de Pequenas Empresas,
observou é que os empreendedores sêniores, as mulheres e os homens de 40, 50, 60, 70 anos, tiveram um impacto psicológico muito grande, porque como sendo pessoas do mais alto risco, a pandemia, elas tiveram que se recolher até que chegasse a vacina. Agora, com as pessoas vacinadas, a vacina em massa, né, nós vamos continuar seguir distanciamento social e outras práticas sanitárias, mas chegou a hora de retomar a economia. E a campanha Faz Sentido da Conamp é exatamente para, digamos assim, turbinar a mentalidade das pessoas do Zenta, de tal forma que eles entendam que o jogo vai recomeçar. E esse segmento, Márcio, o interessante é que eles são os que mais criam empregos entre as pequenas e microempresas. Então, diferente dos jovens que ainda estão começando suas empresas, esses sêniors, eles têm, digamos assim, um capital de geração de empregos, de criação de riqueza, de respostas aos desafios das comunidades. Então, esse pessoal tem que voltar a campo muito motivado. Então, é nesse sentido que a Conamp está organizando a campanha, e a campanha procura trabalhar além da motivação, com uma das questões básicas do pessoal do Zenta, que é a transformação digital. Ou seja, esse desafio é fundamental para as pessoas do Enta. As pessoas estão temerosas com as questões de redes sociais, como é que eu faço negócio usando ferramentas como, por exemplo, WhatsApp Business. E essa, então, é uma das coisas que a Conamp está oferecendo. São pacotes de cursos, na sua maioria online, que os empreendedores Enta podem procurar para se qualificar, para digamos, ter um melhor desempenho na questão de qualificação para o mundo digital. Até porque não tem idade para aprender, né? Muito pelo contrário, Não, ninguém prova, ninguém diz, não existe estudo que diga, não, depois dos 40 você não aprende, depois dos 50 você não aprende, muito pelo contrário, né? Exatamente, Márcia. O que acontece é o seguinte, existe o mito de que aquelas coisas do antigamente, cavalo velho não toma andadura, isso é um mito. O que a neurociência está mostrando é que o cérebro tem uma plasticidade extraordinária. O que ele precisa é de desafios. E no mundo em que nós criamos uma mentalidade onde o homem e a mulher, para mais de 60 anos, se tornam aposentáveis, ou seja, se desligam, se desconectam da vida social produtiva, isso funciona como um sedentarismo cognitivo, um sedentarismo intelectual. Ou seja, isso, na verdade, é um tiro no pé das pessoas, porque não existe motivo algum em termos da diminuição cognitiva do indivíduo. Você tem que se exercitar. O cérebro é capaz, é extraordinário. Eu tenho pessoas, eu adoro ver esse exemplo. Durante a pandemia, minha mãe, que tem 86 anos, ela se recusa, professora, ela se recusa a fazer a palavra cruzada, porque ela acha que ela tem desafios maiores. Então, ela está fazendo aulas de matemática, né, na internet. Eu acho que o exemplo está aí quando você olha para uma Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro está renovando o contrato com a Globo. Ela tem 91 anos. O Joe Biden é o presidente da nação maior, mais complexa desse planeta. Tem 78, vai fazer 79 anos. Né? Então, essa ideia de que você tem que desacelerar porque você está ficando velho, idoso, etc., isso é absolutamente bobagem. Isso é um mito criado pela visão de que a gente tem que se aposentar. Não, a gente não pode se desligar da vida social, da vida produtiva social. É que a gente, como um grupo de autoajuda, aprende uns com os outros. E é justamente isso que a Conamp está querendo dizer na campanha Faz Sentido. Faz sentido você entrar nas redes digitais, faz sentido você buscar cursos que ajudem você a entender como você faz negócios utilizando ferramentas digitais. E mais, você não faz isso sozinho. Você faz isso colaborativamente, da mesma maneira que as crianças fazem na época do pré-escolar. A fase em que há mais desenvolvimento cognitivo é justamente
a fase em que as crianças aprendem a fazer coisas juntos. Então, a ideia do pré-escolar, ela é uma revolução em termos pedagógicos. Ou seja, cada vez mais o aprendizado vai ser feito em cima de coisas produtivas, atividades produtivas e colaborativamente. A aposentadoria, então, é para fracos. Isso é um título provocativo que eu coloquei no meu livro, né? Alguns dos meus amigos contemporâneos, eu já sou um sessentão, tomaram isso como uma provocação. Ricardo, você é terrível, hein? Você... O que você quer dizer com isso? Eu quis dizer com isso o seguinte, realmente, a aposentadoria, o termo em português, vem para significar você toma aposentos para esperar a morte. Agora, um cara que se aposenta com 60 anos de idade, ele provavelmente tem mais 20 anos de vida produtiva à frente. Então, o que ele tem que fazer é procurar projetos, aventuras, coisas que permitam que ele realize a sua vocação, aquilo que é o significado para a sua vida. E Márcia tem uma coisa extraordinária que eu vou contar para você, sendo mulher. As mulheres, depois dos 50 anos, elas estão mostrando uma capacidade muito maior do que os homens de se reinventar. No momento em que elas ficam libertas das obrigações de reprodução, de criar filho, está acontecendo uma coisa extraordinária. As mulheres conseguem dar um pulo e passar para a segunda fase da carreira, da jornada profissional delas. Nesse mês, a revista Forbes, que é uma revista que trata de negócio, a capa é a Kamala Harris e são as mulheres acima de 50. Mas não é só 50, 60, 70, as mulheres até de 80, chega no ponto da Fernanda Montenegro. Ou seja, são mulheres que estão se reinventando e com maior velocidade que os homens. Os homens, porque tinham aquela cultura do provedor, a aposentadoria, ele provê, a mulher ficava no lado, cuidando das crianças, cuidando da administração doméstica, o homem do lado de fora, na luta para prover, depois ele vinha para dentro da casa. E o que está acontecendo é que o processo de desenvolvimento da mulher, com menos filhos para criar, com mais acesso à educação, as mulheres estão, com força, se tornando um vetor de empreendedorismo depois dos 50 anos. Isso é extraordinário. Então, os homens que se cuidem. Por isso que eu digo, a aposentadoria é para os fracos. Senão, daqui a pouco, você vai ficar em casa trabalhando, esperando a vida passar, e a sua mulher está se reinventando. A sua mulher está fazendo coisas novas. Ela está descobrindo outras potencialidades. Muito bom. Eu me incluo muito nisso aí, sabe? Você estava falando, e isso é uma coisa que eu tenho muito para mim. Aliás, eu até sempre comento aqui na TV, não tenho nenhum problema com idade, muito pelo contrário. Eu tenho 52 anos e estou me achando que o meu melhor nem chegou ainda. É a sensação que eu tenho. Tenho tanta coisa para fazer ainda, tantos desafios para vencer, e a sensação que eu tenho é exatamente essa. Tem muita coisa para fazer pela frente, com muita expectativa positiva, me cuidando. E é exato, minha filha já está grande, já está cuidando da vida dela. Então, eu tenho mais que ocupar minha cabeça, me atualizar, me aprender, me administrar com a questão digital, que eu já te comentei quando você esteve com a gente no nosso SC no Ar. Eu tenho lá minhas dificuldades, meus receios com o digital, mas ok, a gente tem que vencer esses medos, mas tem muita coisa pela frente e é bem isso aí que você falou mesmo. E eu acho que é isso que você falou, os 60 são os novos 40, né? A vida está começando aos 40, aos 50, aos 60. A vida pode começar a hora que a gente quiser, né? Exatamente. É óbvio que existem caminhos que você não vai tomar quando você tem 50, 60 anos. Certamente está descartada você ter uma carreira, por exemplo, em balé clássico, né? Você é suficiente inteligente e madura para saber que não é essa, que isso é um caminho para jovens. Entretanto, os outros caminhos que se abrem para você, eu gosto muito de uma frase que o Didi, não o Didi Folha Seca, mas o Didi da seleção 58 de 60, o mais elegante jogador brasileiro, um meio de campo que só jogava, era o Príncipe de Ébano. Ele jogava de cabeça levantada porque ele sabia aonde colocar a bola. Ele não olhava para a bola nos pés. E ele dizia uma frase que eu acho que é fundamental para quem percebe que o vigor físico
não é o mais importante, mas a capacidade cognitiva, a atitude é o mais importante. O Didi dizia, quem tem que correr é a bola, não é o jogador. Entendeu? Então, isso é de uma característica, quer dizer, enquanto é o jovem fica naquela, é muita energia, é muita fumaça para fogo. A gente, Márcia, vai entrando naquele batido em que um ditado espanhol, e é outro dito que eu adoro, que é o diabo pode mais por ser velho do que por ser diabo. Então, com essa campanha Faz Sentido, a Conamp procura jogar luz sobre um enorme potencial ainda produtivo de criar riqueza, de criar empregos, que reside nas pessoas que estão ausentas. Então, isso é extraordinário. Essa é uma grande descoberta da humanidade, que começou fundamentalmente nesse século XXI e que é uma percepção, que é um paradigma que vem sendo conhecido como a nova longevidade. Muito bom. Olha só, eu vou te convidar para ir para o intervalo rapidinho, convidar você que está em casa nessa noite de sexta-feira, nos acompanhando aqui no Conexão. A gente vai rapidinho, mas a gente volta, continuando conversando aqui com o Ricardo. Vamos trazer aí a programação, porque tem várias lives previstas para você que está em casa já interessado nesse assunto. Então é isso, é rapidinho, tá, Ricardo? Segura aí. A gente vai e volta e continua com esse bate-papo super bacana sobre longevidade. Até já! Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. A gente recebe hoje o Ricardo Oliveira Neves, ele é escritor, ele é consultor e a gente está falando sobre a nova longevidade. A gente está falando de uma campanha super importante que está estimulando quem tem mais de 40 anos a empreender. Ricardo, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre esse assunto e aí eu queria começar esse segundo bloco falando do que tem preparado para essas pessoas que já estão interessadas em conhecer e saber mais sobre esse assunto. Vocês estão fazendo lives, né? Vocês estão falando sobre os 60, que são os novos 40. Tem um bate-papo sobre propósitos, aquele propósito que vai muito além do lucro. Tem um bate-papo sobre o novo presente e a nova mentalidade. Eu queria que você trouxesse mais informações sobre esses encontros que são gratuitos e estão disponíveis online, não é isso? Exato. A campanha ela tem 2 trilhos. Um trilho é das atividades através de live. Você pode participar, é aberto, tá? E que tem 4 pilares. O primeiro pilar é conversar. A campanha é uma conversa. O primeiro tema, o primeiro pilar é conversar sobre essa ideia que é quase assim, eureka, ahá, que é os 60 são os novos 40. Ou seja, as pessoas perceberem que a nova longevidade é uma grande oportunidade para elas estenderem a vida, que elas têm um segundo tempo que elas não tinham percebido. O segundo tema, o segundo pilar temático é propósito. As empresas giram em torno, fundamentalmente, da ideia do lucro. O propósito é uma nova ideia de que a empresa, de qualquer organização, se ela quer atrair talentos, se ela quer que os talentos ali permaneçam, se desenvolvam, se ela quer ser reconhecida, se ela quer ter uma reputação positiva que dá a ela mais competitividade, ela precisa ter propósito, razão de ser. Portanto, não é só mais lucro. A empresa tem que estar contribuindo socialmente de forma positiva, ela tem que estar transparente para que as pessoas possam acreditar, que as pessoas possam digamos assim, entender que elas estão lidando com uma entidade confiável, né? Então, essa ideia do propósito, ela é uma ideia muito nova, que começou a emergir neste século, nesse breve século XXI, que já vão para quase 20 anos, 1/5. Então, essa ideia vai ser discutida, ou seja, empreendedores, a ideia não é só mais lucro. Você quer atrair as pessoas, você quer atrair as novas gerações, você tem que desenvolver
a perspectiva da empresa como um ator social que tem propósito, e não só um zumbi que procura resolver todas as suas questões através do lucro, né? O terceiro pilar temático da campanha é a questão do novo presente. Nós escolhemos novo presente em função de novo normal. Existe toda uma série, na saída do túnel dessa pandemia, nós temos não um novo normal, mas a gente está recebendo um presente. Sobreviver à pandemia, ao longo da história da humanidade, são várias pandemias que assolaram a humanidade desde tempos bíblicos, e nessa, em particular, diferentemente de uma das mais que teve mais registro, da gripe espanhola, em 1918 até 1924, a peste negra na Europa, que na virada do século XII para o XIII, que levou embora um terço da Europa, nessa a gente conseguiu, em menos de um ano, descobrir a bala de prata. Os cientistas entregaram para a gente um presente. E agora nós estamos no processo de distribuir esse presente. Então, o novo presente ele tem esse significado de alguma coisa que está sendo trazido para a gente como oportunidade. Então, não é tempo mais de pura e simplesmente reclamar, de ter medo, de temer. É hora da gente ter ousadia na retomada. Então, esse é um novo presente. E, por último, o quarto pilar é a nova mentalidade. Ou seja, é como se a gente tivesse que ter um novo cérebro agora. É o cérebro 1.0, 2.0, 3.0. Nós precisamos fazer novamente a recircuitação dos nossos neurônios no sentido de entender esse novo tempo que a gente está vivendo, da nova longevidade, do propósito, do novo presente, e de que a gente é capaz de, através da nossa atitude positiva, estar sempre possibilitando uma plasticidade do nosso cérebro para que ele evolua e absorva novas ideias, conviva com inovação, conviva com mudanças. Então, essa campanha são as temáticas das lives. Mas a gente vai ter muita coisa também em redes sociais. A ideia é de que, por exemplo, certamente uma parte da nossa entrevista vai ser pensada e vai aparecer no Instagram da campanha Faz Sentido, da Conamp, vai aparecer no Facebook, vai aparecer no LinkedIn, porque as pessoas vão conversar. A questão, Márcia, que a gente tem hoje em dia é que a humanidade tem que aprender a conversar nessa nova forma interativa que a gente está aí. Pode parecer tudo muito esquisito, e às vezes é muito ameaçador, mas a gente tem uma conversa, a gente é uma espécie conversadeira. Nenhuma outra espécie tem tanta capacidade de conversar como a gente. E é daí que a gente consegue lançar luz, é que a gente consegue entender como é que a gente vai resolver os desafios que tem à frente. Isso que faz sentido. E como é que a pessoa pensa fora da caixa? É um outro título de livro seu que eu gosto bastante. Exatamente. O que acontece, Márcia? É que a gente, depois que a gente sai do pré-escolar, a gente vai cada vez mais... quando eu era pai de filho no pré-escolar, foi a fase que eu mais me diverti junto com minha filha. Porque a forma com que as crianças aprendiam era totalmente colaborativa. Para começar, no pré-escolar, eram mesinhas nos quais as crianças elas não tinham obrigação com deveres, elas tinham obrigação com desenvolver cognitivamente e socialmente. Quando você entra na escola base, você quebra aquela pedagogia, aquela arquitetura pedagógica que tinha no pré-escolar, e a gente começa a ter aquela escola tradicional onde você tem assentos e o professor lá na frente, como se as crianças fossem panelas que o professor enchia de água, de conhecimento. E isso, Márcia, persiste até a faculdade. Quando a gente chega à faculdade, esse sistema escolar de transmissão de conhecimento matou com a nossa capacidade de criar soluções e de aprender colaborativamente. Aí a gente está pronto para o mundo da chatice do mundo do emprego, que era até o século XXI. Então, o que acontece é que o pensar fora da caixa é uma coisa muito pouco estimulada no processo escolar. E hoje já existem empresas que percebem que, na verdade, o que vai acontecer com o emprego?
Ao longo dessa década, nós vamos ter uma das mudanças sistêmicas é a inteligência artificial no trabalho. Então, eu costumo dizer o seguinte, qualquer tarefa humana que puder ser descrita por um algoritmo, ela vai ser executada por um androide, por um robô, por um sistema digital. O que é que vai sobrar para os humanos fazerem? Vai sobrar para os humanos fazerem conversar com outras pessoas criativamente e ouvindo. Uma interação humana, essa é a primeira. A interação humana é o que faz a diferença. Quando o problema aperta, você efetivamente tem que conversar com as pessoas. Então, a preparação das pessoas para interação humana no maior nível, com empatia, com capacidade de comunicação, ela prepara a gente para o profissional das próximas décadas. É o profissional generalista que é capaz de pensar sempre criativamente na busca de soluções. Você tem fábricas, por exemplo, que já hoje em dia são totalmente operadas por robô. Você tem as fábricas alemãs de automóvel, por exemplo, a Mercedes-Benz, a BMW, é muito interessante a Volkswagen, que o chão de fábrica é absolutamente isento de pessoas. São robôs que estão trabalhando, que não precisam de ar-condicionado, que não precisam de iluminação e que só precisam da intervenção humana quando existe algum problema. Então, o que acontece é que, de alguma maneira, nós vamos ter que produzir mudanças sistêmicas na educação de tal maneira que a educação não seja para fazer um trabalho de colocar baterias de conhecimento das pessoas, mas que a educação seja um estímulo permanente à capacidade do indivíduo a pensar criativamente. E isso é muito bem expresso através do meu pedagogo favorito, que dizia que o único sentido da educação é criar fazer as novas gerações pensarem criativamente. Né? Isso é pensar fora da caixa, com certeza. Isso é pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é você ser capaz de olhar um problema. Eu brigava muito com a minha filha nas aulas de matemática que ela tinha, em que ela, naquela pressa de adolescente, ela queria logo saber qual a fórmula que resolvia aquele problema. E eu dizia para ela o seguinte, antes de você pegar qual é a fórmula que vai resolver isso aí, você tem que entender o problema e que o problema pode ter múltiplas soluções. Né? Aliás, essa era a minha... Enquanto eu fui professor na faculdade de engenharia, eu pedia para os alunos que, antes de me explicar, de me dar a resposta, eu queria que eles fizessem um algoritmo de qual foi o itinerário do pensamento deles. Ou seja, então, isso daí é a capacidade com que você expõe o seu pensamento. Então, é muito interessante você ver duas coisas. Uma é a capacidade de análise da pessoa e a outra a capacidade de comunicação. Eu tenho conhecido muitos jornalistas que, quando chegam nessa faixa dos 50, 60, o que eles tiraram como a coisa mais importante da atividade jornalística é a capacidade de filtrar e de comunicar para as pessoas. E isso eles estão fazendo agora, não como jornalista de frente de câmera, de estúdio, mas eles estão fazendo isso em grandes empresas. Eles estão ajudando líderes a se qualificarem para se tornarem bons comunicadores, bons conversadores. Muito bom. Esse é o outro lado do pensar fora da caixa. Muito bom. Não basta pensar, você tem que comunicar. E você está fazendo o que em Berlim? Gente, ele é mineiro, apaixonado pelo Rio, mas mora em Berlim. Na verdade, mora entre Rio e Berlim, né? Mas você está há 4 anos em Berlim, é isso? Eu já estou 4 anos direto fora do Brasil, enfim, nessa dupla residência, e a pandemia fez com que a gente tivesse que ficar mais restrito por aqui. Ainda estamos mais restritos com essa questão da variante Delta, essa preocupação, mas eu escolhi Berlim por uma questão, além das questões pessoais, como a minha filha mora por aqui na Alemanha, ela é bailarina, e eu sempre falava para ela, olha, se você quer seguir carreira de bailarino, você tem alguns poucos países que te dão um bom salário, prestígio e infraestrutura. E ela saiu cedo de casa, veio para cá, e como a família é pequena,
um dos aspectos foi esse daí, pessoal. Mas o outro aspecto foi a minha, digamos, a vontade, a minha motivação de envolver com um ecossistema, ou seja, pessoas, instituições, organizações, empresas que estivessem antenados com a necessidade de mudança sistêmica. Então, vou te explicar para você. Eu tenho a mania de partir minha vida em décadas. Quando eu ia entrando nos 60 anos, eu falei assim, eu quero um desafio diferente. Eu acho que essa década de 20 aos 30, ela vai significar uma mudança qualitativa na humanidade, como há muitos e muitos séculos não se via. A aceleração vai ser muito grande, porque a gente tem um estoque de desafios globais acumulados. O primeiro deles é a mudança climática. Márcia, você não imagina o que isso se representa na nossa dieta, na nossa mobilidade, se você anda de avião, se você anda de carro, na construção, se você liga o ar-condicionado, se você vai... Toda essa questão, a questão climática, ela pega para todos nós. E a Europa está horrorizada com os fogos que estão tendo agora nesse verão. Está evidente. Essa semana saiu um relatório do IPCC dizendo que o nosso tempo acabou. O IPCC é o organismo global de cientistas que aconselha as Nações Unidas a respeito da questão de mudança climática. E o nosso tempo acabou. Então, nós vamos ter que fazer uma série de mudanças sistêmicas, e eu já vinha pensando nisso quando eu estava por volta dos 50 anos. Eu sou um tipo de consultor diferente. Eu sou um tipo de consultor que é um catalisador, eu ajudo empresas e organizações a catalisar a mudança. Se não tiver mudança, eu costumo dizer que o meu modelo de consultor é o grilo falante. O Pinóquio tinha que fazer a transição entre o boneco e a criança que o Gepeto queria. Mas o Pinóquio era muito complicado. Então, o consultor dele era o grilo falante. Olha, cara, vai por ali, uma companhia você evita, não fica só no parquinho, vamos estudar. Eu ajudo as empresas a fazer esse tipo de coisa. As empresas a amadurecerem questões que estão verdes ainda para ela. Porque a empresa está sempre aquela coisa, olha, a gente tem que pensar nos KPIs, naqueles indicadores para fazer uma melhoria do nosso lucro. Se você pensar assim, sua empresa vai acabar. Não tem sobrevivência. Então, eu queria viver num ecossistema onde essa questão fosse muito pujante, essa questão fosse crítica. E eu identifiquei a Europa Central, Berlim, Genebra, Amsterdã, Milão, Paris, como um território onde você encontra uma série de atores, investidores, líderes políticos, líderes de ONGs, cientistas, que estão discutindo a questão de mudança sistêmica. Então, quando eu cheguei em 60 anos, eu falei, eu quero trabalhar com duas coisas. Eu quero trabalhar como consultor de catalisação e eu quero ter material para escrever os meus livros. Porque quando eu escrevo os meus livros, eu posso refletir sobre o que eu estou fazendo e vice-versa. Então, eu tenho um ciclo virtuoso onde eu, mais ou menos, a cada 18 meses, eu solto um livro. Para soltar um livro, eu tenho que parar uns 3, 4 meses só para fazer aquilo ali, que é para digerir e pesquisar o trabalho que eu faço com as organizações como consultor. Então, vir para Berlim, para mim, significou estar num ecossistema que está pensando em mudança sistêmica. E pensar mudança sistêmica, Márcia, em última análise, é mudança de mentalidade. Esse é o grande desafio. E as pessoas têm medo de mudança, né? Existe uma coisa, é o seguinte, as pessoas têm sim medo de mudança. Em geral, as pessoas mudam quando elas estão na beirada do abismo. O cara só deixa de fumar quando ele sabe que ele está com o coração bombardeado, com efizema, etc. e tal. Mas existe uma forma de mudar, e aí é o papel da liderança. O líder é hoje um cara que sabe conversar, o líder é um cara que sabe facilitar a percepção da necessidade de mudança do grupo que ele lidera. Acabou o líder comando e controle. Sabe aquele líder do Arte da Guerra, que acha que sabe tudo, que é o sabichão, que dá a direção e que cobra das pessoas? Acabou, esse líder não funciona. Esse líder funciona em situações simples. Em situações complexas, a primeira atitude do líder
tem que ser acalmar as pessoas para que elas tenham algum tipo de momento de paz para juntos poderem começar a colaborar. É como uma professora, de novo, pré-escolar. A professora do pré-escolar, diferentemente da escola do passado, ela não usa varinha, ela não usa palmatória. Ela, gente, vamos fazer uma coisa assim, assim, assado. Ela motiva, ela inspira, e aí ela começa a facilitar, a liderança começa a facilitar a percepção de que a gente pode, junto, achar colaborativamente, a gente pode co-criar a solução. Então, esse é o novo papel da liderança. Coisa boa. Ricardo, eu vou compartilhar com quem está em casa nos acompanhando. O site da campanha é conteúdo.conamp.org.br/campanha-faz-sentido. Confere, né? Tá correto. Tá na tela, tá? Minha produção Mas já de qualquer maneira, Minha produção é rápida, a Joyce já colocou, tá? E tá na tela, gente, porque aí, por esse site, as pessoas vão ter mais informações sobre esses encontros, sobre essas lives e sobre tudo isso que a gente falou aqui, né? Márcia, mais fácil ainda. Bate hashtag faz sentido tudo junto no Google, você chega lá. Coisa boa, muito bom. Porque aí você vai ter todas as informações sobre isso que a gente falou, de empreendedorismo depois dos 40, essas lives que vão estar, elas acontecem até dia 26, confere, né? 26 Exatamente, de setembro? até dia 26 de setembro, a gente está falando. Eu sou o mestre de cerimônias e sou o curador de conteúdo. Então, para você ver, Márcia, que o fato de estar em Berlim não importa. Eu estou trabalhando colaborativamente com um timaço de comunicação. São as pessoas das mais variadas da Conamp, cujo objetivo é trabalhar a comunicação num sentido lato, não apenas a comunicação de live, a comunicação de revista, a comunicação da assessoria de imprensa, a comunicação através de redes sociais, mas a comunicação estratégica. Isso é uma das coisas que me levou a escrever o meu novo livro, que é sobre a importância da comunicação estratégica. Hoje, Márcia, a comunicação não é mais a comunicação como uma ferramenta tática para dizer para as pessoas o que elas devem fazer. A comunicação é estratégica, ela é uma função estratégica que o líder que não é capaz de entender vai estar fora. Com certeza. Ricardo Oliveira Neves, que prazer ter você com a gente nesse Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você. Tudo de bom aí. Se vier ao Brasil, avisa. Quem sabe você vem fazer uma visita a Floripa e conhece aqui o nosso estúdio. Foi muito bom te receber hoje aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Um grande abraço e é um prazer falar com vocês aí. Obrigada. Sempre que precisar, estamos aqui. Faz sentido. Bom final de semana para você. Tudo de bom. Até a próxima. Com certeza faz muito sentido. Valeu, Ricardo. Obrigada. Coisa boa, né, gente? Faz sentido. Bom, espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo aqui. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo fim de noite, um excelente final de semana. Lembrando aquele convite de sempre, segunda-feira, cedinho, a partir das 6h30 da manhã, eu e minha equipe estaremos ao vivo esperando por vocês no SC no Ar. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.